que exercitar a minha voz rouca aqui com esse barulho aí fora, né? Falta aqui homenagem ao Betinho. Gente, então, muito boa tarde. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. Luiz, quando fez a proposta, sugeriu que a gente tivesse um pouco da visão da ótica do pescador, também a ótica institucional, e aqui eu vou trazer um pouco a ótica de quem está organizando as viagens, né? De quem faz um pouco do turismo acontecer também. Algumas coisas, obviamente, são recorrentes, porque alguns dos nossos problemas eles abordaram, né? Então vai ser uma coisa ou outra que eu vou comentar em paralelo. E basicamente vou falar da atividade que diz respeito ao nosso mercado lá no Amazonas. E nós temos lá uma associação que está tentando ser forte, chama Associação de Operadores de Barcos de Turismo. Quer dizer, eles operam em barcos hotéis, como acontece no Pantanal Sul e parte do Pantanal Norte também. Então, basicamente, o turismo de pesca do Amazonas, ele tem um peixe-alvo, que é mais ou menos o que o Elcio comentou, quando o americano movimenta o mercado com Black Bass. O nosso mercado, basicamente, até de água doce, ele é, sem dúvida, movimentado pelo tucunaré. Eu coloquei ali o tucunaré como peixe-alvo, e desde 2006 nós, entre aspas, descobrimos que existem pelo menos 15 espécies de tucunaré no Brasil. Então, cada lugarzinho do Brasil que você vai, você é capaz de encontrar uma espécie diferente, que cresce mais ou cresce menos do que as outras, né? Sendo que no Amazonas, nós temos, que se chama de maior tucunaré do mundo, é o tucunaré açu, língua tupi, né? É grande. E basicamente são dois os países que possuem o tucunaré açu no tamanho interessante, que é o Brasil e a Venezuela, né? Na verdade, a gente vai falar depois um pouquinho, a Venezuela parou de atrair turista desde que o Chávez entrou no governo. Não é coincidência, não. Ele colocou o Guarda Nacional nos melhores pontos de pesca. O turismo lá era muito voltado para americano, e é uma coisa que ele não gosta, é americano, né? E aí ele foi cada vez mais achacando os operadores, a ponto hoje de se ter um ou dois no máximo. E onde é que os venezuelanos foram pescar? Vieram para o Brasil. Eles gostavam de pescar tucunaré e muitos foram para Barcelos, que é uma cidade no médio Rio Negro, que é mais ou menos o centro da pesca esportiva, inclusive a referência, né, no Ministério do Turismo como polo de pesca esportiva, cidade de Barcelos, no médio Amazonas. Então lá, como é que é feito esse turismo para tucunaré? São pequenas pousadas, são acampamentos flutuantes e basicamente barcos hotéis. Então a gente calcula que tem aproximadamente uns 30 pelo menos. Eu não vou nem falar que estão todos legalizados direitinho, e muitos outros que a gente eventualmente encontra por lá pescando, que a gente não sabe se são os amigos do dono do barco, se ele alugou o barco, se realmente é uma coisa formal ou informal. Basicamente esse turista ele chega por Manaus, que é a capital do estado, e dali ele vai para o interior, ou já sai de Manaus também no próprio barco, que acontece muito. E basicamente, até pelas experiências que vocês ouviram aqui o Elcio comentar também, qual é a experiência do operador amazonense, o operador que trabalha no Amazonas? Ele olhou lá para o Pantanal e viu que se fosse igual ao Pantanal, eles iam perder os peixes de 30 a 40 anos, como aconteceu com o turismo de pesca no Pantanal. Então, basicamente, o turismo de pesca lá, ele é sustentável porque ele basicamente trabalha com pesca e solos. Então, a partir desse momento, todos os operadores procuram incentivar e colocar o pescador, dizendo: você vem pescar aqui comigo, o máximo que você vai fazer com esse peixe é comê-lo na beira do rio, mas você não vai poder levar. Ainda tem esquilhado? Tem, mas é muito pouco agora. Alguns lugares, como na hidrelétrica de Balbina, que é um lago também muito grande, o amazonense vai lá, porque são 150 quilômetros, esse sim, realmente não tem ainda essa cultura de pesca e solte, leva peixe de qualquer tamanho, pequenininho, médio, grande, e ainda não faz daquela área uma área sustentável. Realmente você vai pescar em Balbina, você se decepciona um pouco. Tem muito peixe, mas todos pequenos. Até porque não é uma espécie que cresce demais, mas além disso, o pessoal mata muito peixe lá ainda. Agora aqui eu botei uma foto de fly fishing, que é uma modalidade, né? E aqui está um tipo um barco hotel, esse é o que a gente opera lá, chama-se Calu. A gente calculou mais ou menos que haja uns 30, a gente fez uma lista assim, dos mais
que a gente mais encontra, vamos dizer assim, em Barcelos. Provavelmente tem mais, que atuam mais no sul, ou então fixos até em alguns rios. Desses barcos hotéis, eles usam basicamente os rios Negro, Madeira e o próprio Amazonas, se deslocando por entre esses rios conforme o nível da água vai também mudando na temporada, né? O sistema lá de pacote vendido, na grande maioria, que eles chamam de all inclusive, ou seja, ele pagou um valor pelo pacote, né? E ele vai ter tudo lá dentro, desde bebida, guia, piloteiro, serviço de quarto, camareira, a maioria quartos com ar-condicionado, o calor lá é realmente violento. E como o Elcio falou, eu coloquei ali, ó, uma injeção financeira, pelo menos 30 tipos diferentes de comércio, combustíveis, mídia, loja de pesca, piloteiro. Aí você vai seguir aquela linha de raciocínio que ele comentou e vai ver que quando um pescador resolve pescar, a cadeia produtiva já começa desde o estado dele, quando ele vai na loja de pesca, comprar material, comprar passagem de avião, fazer transfer, pagar táxi, tudo isso até ele chegar no destino final, passar uma semana inteira. Obviamente nós do Barco Hotel, a gente tem que providenciar também uma série de coisas utilizando o que? A população local e o comércio local do interior do Amazonas. Então realmente é uma engenharia complexa, uma operação de pesca na região amazônica. A gente colocou ali uma média de viagens que talvez um Barco Hotel faça, porque no caso do Tucunaré, você depende do nível de água da seca, né, do verão amazônico. Isso, dependendo da região, pode ser final de julho até final de fevereiro ou março. Então, que um barco opere 20 semanas em média, é um bom número. Depois disso, as águas vão subindo, o pescador tucunaré se afasta dali. Em compensação, há uma oportunidade, que é vender hoje pacotes na Amazônia para quem é órfão do Pantanal. Para onde é que estão indo os pescadores do Pantanal? Eles estão indo para a região centro-oeste, região do Telespires, e para a Amazônia. E o Telespires, hoje aquela região ali, está sofrendo com muita pressão de plantio de soja e muita pressão também de hidrelétricas, que provavelmente vão deteriorar muito aquele ambiente. E para onde é que vai esse pescador depois? Quer dizer, para nós é uma oportunidade. A gente não gostaria que acabasse o peixe em lugar nenhum, mas que é uma oportunidade para o operador na Amazônia conseguir vender pescaria de peixe e couro, Pirarara, Piraíba e outros, é com certeza um grande diferencial. Hoje eu estava falando com o Elcio a respeito de um peixe grande no Pantanal. Hoje é o quê? Um peixe daquele tamanho de um jaú de 95 centímetros, vai dar o quê? 15 quilos? 12? Não sei. Mas enfim, quanto é que dá um jaú tamanho mínimo? Por aí. Você vai pegar isso, é uma pirarara pequena, no Araguaia ou no Amazonas. Você pega com frequência uma pirarara de 10, 15 quilos, dali para cima, sempre 20, 30, 40, é comum. Então, o pescador, como o Michel mostrou, que pesca com isca natural, que ia para o Pantanal, 50% que iam ao Pantanal, estão se deslocando para outras regiões. Então, cabe a nós segurar aquele peixe lá, usando a experiência negativa de outros lugares. E a gente sabe que essa experiência negativa ocorreu exatamente por uma legislação mal feita, como ele falou, de não ter tamanho máximo e não preservar as matrizes. Então, você imagina, todo mundo tira o peixe acima do tamanho mínimo, eles vão se reproduzindo entre eles e gerando, obviamente, peixes nanicos que não vão se desenvolver a ponto de você não ter mais dourado grande no Pantanal e estarmos indo pescar na Argentina, né? Então a gente não quer que isso ocorra também lá no Tucunaré da nossa bacia amazônica, até porque lá fica o maior tucunaré do mundo, Brasil, Venezuela, região do Rio Negro. Então é isso que o cara sonha em pescar quando ele gosta de pescar tucunaré. Ele pode pescar na represa de Itaipu, pode, Serra da Mesa, ele pode pescar até no Rio de Janeiro, tucunaré, também tem. Mas o grande fica na nossa bacia amazônica, naquela região do Rio Negro. O recorde agora está na região de Santa Isabel do Rio Negro, que é acima de Barcelos, e deu 13 quilos, 190. Já é um peixaço mesmo. Esse é o famoso tucunaré azul, bem colorido, né? Na verdade, o nome original do turista americano quando viu o Brasil, ele começou pela Venezuela, chamava de pavão, que seria pavão, e ele traduzia para peacock. Ele virou um peacock bass, que é o nome americano, vamos dizer, desse peixe aqui, né? A gente calculou mais ou menos ali como é que é a distribuição, né? O grande fluxo ainda de pescadores é oriundo do próprio Brasil.
E esse mercado cresceu muito para nós, realmente o brasileiro. O dólar está caindo, está ficando assim menos interessante vender para o americano do que era antigamente. Então, ainda assim, vem 3 mil estrangeiros. Isso foi um cálculo lá da associação, mas do jeito que o Elcio falou, eu concordo plenamente, não tem como você dizer nenhum dado de pesca no Brasil de maneira confiável. Ninguém nunca fez um trabalho desse no Brasil. Dizer assim, olha, temos tantos leitos de hotel para pesca, temos tantos guias de pesca, temos tantas estruturas assim assado. Muito menos dizer exatamente quantos estrangeiros vêm ao Brasil. É meio chutômetro ali, né? E sendo que 90% americano. E não é à toa. Eles adoram pescar black bass, que é um peixe que tem um design mais ou menos parecido com o tucunaré, só que briga talvez metade do que briga um tucunaré na linha. Então, um potencial pescador de black bass é obviamente, um pescador de tucunaré em potencial duplicado, né? Eles vêm aqui e adoram. Ali onde a gente colocou mais ou menos, pelo menos 15 mil brasileiros ao ano, tendo uma ideia mais ou menos aqui, por isso que a gente estava até discutindo se aquele pessoal que preenche licença de pesca só representou 3%, né? Que vai para a Amazonas. A gente não sabe se condiz mais ou menos. A gente calcula mais ou menos isso, considerando ocupação de barco-hotel, número de barco-hotéis e os brasileiros que vão para lá. E os pacotes, como você pode ver, não são baratos. Como o Elcio colocou, $2 mil, é dali para cima que você vai pescar na Amazônia. E se você quiser comparar, por exemplo, tem pescaria que o europeu vai fazer na África, por esse preço, R$3 mil. Aí quando ele quer vir para o Brasil, só passagem, mais esses preços que variam de 3 a 7 mil, quase que inviabiliza esse turista europeu vir pescar no Brasil. Nos Estados Unidos é mais fácil, ele pega um avião de 5, 6 horas, Miami e Manaus, está mais rápido, é barato. Agora, para o europeu não é tão barato. E tem pacote de tucunaré na Amazônia com mais de R$7 mil. São pacotes específicos para isso. E está vendendo. Ou seja, o brasileiro está gastando dinheiro com isso. Por quê? Porque ainda tem o peixe. Por isso que a gente agora está só tentando fazer políticas para continuar fazendo assim, né? Coloquei ali, né, basicamente a tucunaré, modalidade de pesca e solte. E o que é interessante, o turista que vai lá, ele já sabe da importância do pesca e solte. É uma coisa que ainda não acontece no público que vai ao Pantanal e outras áreas do Araguaia. Eles querem levar peixe. Já o público que paga esse valor mais alto, ele admite que o peixe está ali porque ele solta ele. Então, ali tem a grande vantagem que o turista que vai lá, normalmente, já é adepto do pesca e solte. E quando você fala em estrangeiro, mais ainda, né? O cara com certeza não quer levar aquilo para os Estados Unidos, congelar peixe e dar para fora, né? E por isso que a gente fala que o tucunaré é o embaixador da pesca no Brasil, e em tese somente a Venezuela poderia concorrer se não fossem as políticas do Chaves. Tem até uma história engraçada, tem um conhecimento que é em inglês, mas mora em Portugal, fala português. Ele desceu na Venezuela para pescar tucunaré e cachorra, que é outro peixe interessante. Ele diz que as autoridades obrigaram ele a fazer um raio-x do intestino para ver se ele não tinha droga. Ele tinha o passaporte europeu. Aí tiveram que levar o cara para o hospital. Chegou no hospital, raio-x não funcionava, foi para outro hospital, raio-x não funcionava. Isso no interiorzão da Venezuela. Quando acharam o raio-x para fazer dele, ele ainda teve que pagar o raio-x ainda. Claro que não tinha droga nenhuma, mas ele falou, isso aí você chega num turista, chega num país desse, já começa a não querer mais ir lá. Teu tubo de vara ser revistado 4 vezes. Tira a bota. Aí o cara falou, pô, na segunda vez eu não quero ir, né? E aí a gente está podendo talvez usufruir dessa vantagem, né? Porque esse é um peixe que o Brasil tem bastante. A gente colocou ali que é o peixe que movimenta o mercado interno, até porque o tucunaré, como aquela foto do Elcio Serra da Mesa, o tucunaré azul e o amarelo foram colocados em praticamente todas as represas do Brasil. Toda a região sudeste, central, tudo tem tucunaré. Então, hoje em dia, acho que você pegar um tucunaré no poço de casa agora, apareceu algum perdido ali. Questão aqui da sustentabilidade, a gente colocou mais ou menos um faturamento bruto, considerando os barcos hotéis, tá? Considerando aquele movimento que a gente colocou de toda aquela movimentação de vários tipos de comércio diferentes, algo em torno de 50 milhões ano dos barcos hotéis. Isso foi cálculo também, como a gente comenta, assim, meio no chutômetro, feito lá do pessoal da associação lá de barcos hotéis na Amazônia, né? Parte desse dinheiro fica nos Estados Unidos, porque tem os comissionamentos,
e uma ou outra empresa que vende por lá, mas é claro que essa parte que fica nos Estados Unidos desse recurso é basicamente dos operadores e das agências que vendem a pescaria no Brasil. Mas toda a operação sendo feita no Brasil, o dinheiro que fica, ele é muito alto também. Então, mesmo assim, você tem por exemplo, a cidade de Barcelos, a gente fez um cálculo aproximado, você tem 20 barcos operando numa semana, são 500 mil reais depositados na cidade de Barcelos. Aí você multiplica isso por um mês, 2 milhões, e por uma temporada de 6 meses, imagina, 12 milhões numa cidadezinha de 20 mil habitantes. E por incrível que pareça, ainda tem gente lá na cidade que ainda quer obrigar a ter pesca profissional, ou seja, concorrer com a pesca esportiva, logo ela que movimenta um valor absurdo numa cidadezinha pequenininha, né? Ou seja, já está na hora de alguns, principalmente políticos, né, do interior, ainda vão estar remando contra uma realidade dessa, né? E ali eu coloquei, tem um dado interessante ali, que acho que o Elson vai gostar. Eu botei ali um exemplo do bonefish. Bonefish, se fosse traduzir, seria peixe-osso. Porque se você resolver comer ele, você não encontra quase nem carne, é só espinha, né? Mas ele tem um valor para a pesca esportiva fantástico. Ele é um peixe assim que o cara viaja para a Venezuela, para os Estados Unidos, Seychelles, para vários lugares do mundo, só atrás desse peixe. E vai até uns 7 quilos e pouco. E aí aquele instituto ali, a Bonefish Tarpon Trust e a Florida Keys Fishing Guide, eles calcularam que durante um ano, um peixe, um bonefish, pode gerar $3.500 de rentabilidade dentro do mercado de pesca. Aí você calcula a vida útil dele, ele pode render $75 mil um peixe ao longo da sua vida. Isso sem você, obviamente, matá-lo rapidinho, né? Como esse peixe também ninguém come ele, seria basicamente um bycatch, seria uma captura indesejada e tal, mas no fundo esse é um exemplo típico de que um peixe podendo ir e voltar, ou seja, pescar, ser solto, manter, né, de crescer, ele tem um valor incalculável para o turismo de pesca. Assim como o tucunaré em Manaus, se você chegar no mercado, você vai pagar R$3,50, R$5 quando está ruim o quilo. E aí a gente calculou, o cara paga um pacote de R$7 mil para pegar o mesmo peixe e soltar, né? Então óbvio, né? Eu sei que para quem aqui, muitos que pescam, acham muito óbvio, é o que alguns, de repente não tão inseridos no mercado, vão achar interessante, parece ainda mais, né? Assim, salta mais à vista ainda essa diferença entre um peixe morto no mercado e um peixe vivo. E é claro que a gente vai ter, né, aquela conclusão que é um pouco óbvia, que a gente tem condição de empregar muita gente, conforme na sustenta até 200 mil pessoas, né, com rentabilidade de 1 bilhão no mercado, e ao mesmo tempo você danifica muito menos o meio ambiente. Porque se esse pessoal, por mais que você ainda mate um peixe ou outro, e o resto você solte, você vê que 20% já estão soltando, já é um número grande até. Até quando o Rubinho começou, acho que ninguém soltava peixe, né? Você apanhava, né? Então você está melhor agora. 20% melhor. Então, gente, essa sustentabilidade ela é importante, porque se você estimula o pesca solto e emprega mais e dá mais dinheiro, naturalmente você vai ter um dano ambiental muito menor. Tinha cálculos da ONG lá, que eu represento aqui no Brasil, que chama IGFA, nos Estados Unidos, e ela tinha esse cálculo, e era uma coisa muito grande, assim. Enquanto a pesca comercial matava 5 bilhões de quilos, a pesca esportiva eram 300 milhões de quilos. Então, quer dizer, por mais que você coma o seu peixe na beira do rio, você está deixando grande parte dos recursos pesqueiros na água, né? Aqui vamos pensar agora um pouquinho na operação propriamente dita, que é um pouco do que o Luiz tinha me pedido. Qual é o grande problema que a gente tem lá? Por exemplo, a gente pesca no interior, então você tem que abastecer seus barcos no interior, interiorzão mesmo. Então, o preço de combustível já chega lá bem alto. Nós defendemos ano passado, no apagar das luzes da grande reunião que houve no Ministério da Pesca em 2010, que a gente pudesse estender para a pesca esportiva o mesmo desconto, a mesma isenção de impostos que tem os combustíveis na pesca profissional, porque seria uma ajuda muito grande e obrigaria as empresas não tão legalizadas a se legalizarem para usufruir dessa isenção, poder pagar um combustível mais barato e talvez até baratear lá na ponta os custos de uma operação, porque basicamente 80% de uma viagem de pesca, que vai custar aí, a gente colocou embaixo, de 20 a 25 mil reais por viagem, que é o que a gente vai gastar numa pescaria, você poderia eliminar isso se tiver
um investimento, uma assim, política, né? Como se fosse de isenção dos impostos do combustível para esse mercado. Mas a gente já incluiu isso lá no documento, mas o documento depois mudou do governo, estava parado, né? Mas é uma ideia ainda a ser processada, que eu acho que ajudaria muito, porque você, para ter uma isenção de imposto, tua empresa tem que estar legalizada, teu barco tem que estar perfeitinho para atender turista. Então, obrigaria a acabar com a informalidade desse tipo de turismo que acontece muito no Amazonas, né? A outra coisa que a gente colocou, no custo de manutenção de empresa, você trabalha 5, 6 meses por ano, e o resto? Quer dizer, nas suas 20 viagens do ano, você tem que pagar o ano inteiro a manutenção do barco, marina, computador, marketing, mídia. Então, o custo de uma operação de pesca acaba quase que dobrando. Se você gasta 20, 25 mil numa viagem, na verdade você está gastando quase 30 e poucos mil reais para poder aguentar os 6 meses que você não pesca. Por isso que eu acho que o investimento no tipo de pescaria de peixe pesado, que não se faz mais tão bem no Pantanal, é interessante para manter o barco em atividade mais tempo. Você conseguir ficar mais tempo do trabalho, né? E a gente colocou ali, por exemplo, outra coisa que é interessante, que tem que ser questionada e regular, é a questão dos custos. Para você ter um barco hoje, assim, próprio para passageiro, a Marinha te obriga a fazer zilhões de vistorias, certificados, você tem que fazer obra no barco, e isso tudo, todo ano, você gasta pelo menos de 20 a 30 mil reais só para manter o barco apto a receber turista. Só que isso não é uma realidade ainda lá. Você deve ter 20 a 30% dos barcos realmente legalizados. O resto, o cara pega uma carteira de arraiz amador, bota o sujeito lá na proa de um barco de 20, 30 metros, leva um monte de turista, ninguém enche o saco dele, ele não paga nada, não faz obra no barco, não tem vistoria para isso, só que o custo nosso é muito maior do que o dele. Então a gente tem que cobrar mais caro por isso. E o dia que aconteceu um acidente num barco não preparado, ele afunda. Como teve um caso ano passado que afundou, bateu de frente num barranco, abriu, o barco afundou rapidinho, só foi tempo de salvar os turistas, né? Mas se o barco tivesse preparado, provavelmente alagava apenas um compartimento e o barco ia continuar apoiando a tempo de fazer os reparos depois, né? Então isso é um problema também que encarece nossos custos. Quando a gente esteve lá pelo nome da associação na Capitania dos Portos de Manaus, o capitão dos portos e o imediato dele ainda foram honestos de dizer como é que vocês têm barco e conseguem aguentar um barco-hotel no Amazonas com tanta apurrinhação burocrática. É tanta coisa que até eles assumem. O documento de barco lá para você ter na sua mão não há 3 anos. De tanta coisinha que te pedem para fazer. É uma coisa bastante difícil, viu? Essa foto é bonita, deixa eu lá. Gargalos que eu brinquei aqui, isso também são algumas dificuldades, assim. Isso aí é uma cachorra larga, né? Que é uma das espécies que tem no Brasil. Tem um dentinho pequeno embaixo, né? Então, isso que eu estava comentando agora é exatamente sobre isso. Os barcos de turismo e os barcos de esporte e recreio. E o esporte e recreio, supostamente, é aquele que a gente tem para uso pessoal, para passear no final de semana, dar uma pescadinha e tal. E aqueles que são realmente de passageiro, de turismo. E os custos para você manter um de passageiro é muito alto. O ideal seria que todos os barcos desse turismo de pesca fossem registrados como passageiros, mas não é a realidade, infelizmente. Os custos de combustíveis são muito altos no interior, muito altos, não só diesel, como gasolina e óleo. Então você tem um custo operacional no interior muito grande. Ali é um outro problema que a gente já tentou discutir junto numa reunião com a ministra também esse ano, lá em Manaus, que era a pesca comercial do tucunaré na época do defesa. Por que a gente chama de gargalo? Foi exatamente o último item lá do Elcio, cobrando a questão da fiscalização. O Ministério da Pesca, através do FAT, né, que você falou, que paga o seguro-defesa para o pescador não pescar lá no Amazonas, vigora de novembro a março. Supostamente para nós é a melhor temporada de pesca, que está seco o rio. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então o pescador profissional está recebendo dinheiro do governo para não pescar. Mas como é época de seca, ele vai lá e pesca do mesmo jeito. Então ele ganha 2 vezes. A gente paga para ele não pescar, ele ainda pesca ilegalmente e vende. E quais são os peixes que eles gostam de pescar? Eles pescam de arpão, os maiores que tem. Ele olha de noite, o peixe parado lá na luz, um arpão mata tucunaré de 7, 8, 9, 10 quilos, e são exatamente aqueles que o turismo de pesca necessita. Assim, hoje em dia você pega
Um peixe de 10 quilos, eu garanto que esse guia de pesca vai ser remunerado, além do pagamento da diária dele, com uma gorjeta alta. E se for também americano, já tem guia de pesca lá que já recebeu $1.000 numa semana de pesca, só porque ele atendeu um turista que ficou feliz com os peixes capturados. Aí vem de repente um infeliz lá que pesca comercialmente na época que não pode e vai prejudicando o nosso turismo. E o Michel tinha me passado essa informação de que, segundo o Provárzia, apenas 3% do desembarque pesqueiro do Amazonas se refere a tucunaré. Ou seja, o que isso nos estimula? Fazer uma política de proibir a pesca do tucunaré comercialmente, já que ele não vai afetar o desembarque de pesca. 3%. Vai ser um dado que tem no Amazonas, eu não sei se tem em outros estados da tucunaré, né? Só no Amazonas. Então, para nós é interessante isso, que a gente passou isso para a ministra também. Falou, ministra, olha, por que você não proíbe logo o comércio de tucunaré na região amazônica? Você vai estar proibindo 3% do desembarque, porque realmente o caboclo, aquele que mora na beira do rio, não come tucunaré. Ele mata o tucunaré para mandar para a capital. São as capitais, são Manaus, Santarém, Belém, que comem. É um peixe praticamente de classe média e classe média alta. Mas assim, o caboclo ali, o ribeirinho, não faz questão de tucunaré. Ele gosta de peixe pequeno, pacu, aracu, jaraqui. Então isso é uma coisa que a gente tinha que estar pensando já a nível já macro. Não estou falando só no estado do Amazonas não, porque no estado do Amazonas nós conseguimos um decreto do estado. A gente ontem conversou até com o secretário de Goiás. Você pode no teu estado fazer uma regra mais restritiva, e lá o governador assinou a proibição da pesca comercial de tucunaré da boca do Rio Branco até lá nas fronteiras internacionais do Rio Negro. Então você não pode estar vendendo mais o peixe. Agora resta a segunda parte da questão, é fiscalizar, porque acontece, né? As pessoas vão lá e vão continuar matando, né? Só que a vantagem é que com uma lei nas costas, o barco do turismo pode começar a denunciar, começar a encher o saco também, para poder defender o nosso lado, né? A questão da capacitação é um gargalo também para a atividade turística, porque você recebe estrangeiros, tem problema com língua, o atendimento ao turista, você tem muito, assim, como o Elcio comentou, é uma coisa que a gente tem dificuldade lá, é justamente como é que você vai legalizar o teu guia de pesca, porque ele não tem uma função no Ministério do Turismo, no Ministério do Trabalho, não existe a função guia de pesca, né, específica como ela acontece. Eles, a maioria não tem carteira assinada, a maioria não tem carteira da capitania, então você está, na verdade, é uma coisa muito informal. Você paga ele toda semana para pescar. Então você tem que procurar caminhos, até na área trabalhista, para poder resolver essas pendências, né? Os vistos para estrangeiros, eu sei que no trade turístico há pessoas que reclamam que, mesmo que a reciprocidade entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, na questão do visto, poderia acabar pelo nosso lado, pensando que se o americano não precisar de visto no Brasil, aí ele vai vir mais vezes ao Brasil, mesmo que os Estados Unidos continue pedindo o nosso, né? Só que na relação, né, diplomática, eu acho que eles não entendem assim. Mas o trade turístico, eu acharia o máximo você não precisar pedir visto para o americano, né? No caso da pesca nossa de tucunaré, seria com certeza um impacto aí que ia botar quase 100% a mais, né? Questão da fiscalização e do licenciamento ambiental, que é outro problema lá para nós, porque existe um órgão chamado IPAAM, que até a gente paga uma taxa no IPAAM, mas é só para constar, né? Porque para conseguir alguma ação real do IPAAM é muito difícil. Primeiro porque o estado é gigantesco, né? A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, Rio Negro, são enormes. E eles falam que não tem recurso, que não pode isso, que não pode aquilo. E a gente não conseguiu ainda convencê-los a colocar os fiscais dentro dos barcos de turismo de pesca. Só que porque precisaria fazer um convênio, mas eles acham que aí você está, entre aspas, privatizando a fiscalização, porque está botando um barco de pessoa, né? Enfim, privado, né? Colocando fiscalização. Só que acho que é o único caminho, porque os operadores vão para tantos os rios diferentes. Se você pudesse encaixar, botava a gasolina, a voadeira e o fiscal lá, rapidinho você começava a ter resultado disso aí, né? Mas infelizmente ainda não se andou, né? Ali eu coloquei na região quando você foge um pouco do estado do Amazonas, você vai para Roraima, tem muita operação de pesca em Roraima. E eu coloquei ali alguns conflitos que são muito sérios, que dizem respeito a loteamento de rio. Acontece demais na bacia amazônica. Tipo assim, o sujeito diz assim, eu quero esse pedaço de rio só para mim, ninguém mais entra. Ele paga para o ribeirinho
paga para o político, para o secretário municipal de meio ambiente, paga para o prefeito e fica usufruindo dele somente aquela área de pesca. Já aconteceu conosco chegar numa área, estar pescando e o cara expulsar com gente armada, entrar no barco, dizer que está na área proibida, por mais que você tenha as licenças da capitania, você tenha as licenças federais, que agora o Ministério da Pesca, eles ignoram, dizem, não, aqui não é assim não, aqui vale, é o que a gente quer aqui. Aí você vai embora, né? E constranger o seu turista com arma e tudo. Isso não acontece uma ou duas vezes não, acontece muito mais do que se imagina, principalmente no estado de Roraima. E isso é uma falta de ação de política pública. O Ministério Público Federal recebe denúncias, mas não consegue ir a fundo. A Polícia Federal já foi várias vezes abastecida, mas também não continua. E isso é uma coisa que incomoda, vamos dizer assim, né? Depois bom, aqui eu já comentei, a atividade de guia, etc. Oi? Só esqueceu de falar da malha aérea, que é uma... Ah, sim, é um outro gargalo, passei direto ali. Ali, na verdade, a questão da malha aérea é que a gente sofre demais lá, porque só, por exemplo, Barcelos é um destino número 1, inclusive, do Ministério do Turismo, só tem um avião 2 vezes por semana. E esse avião para lá para depois continuar a viagem para uma área de base militar, que é São Gabriel. Então, a partir desse momento, o que acontece? Não tem vaga. E quando tem vaga, eu já paguei para um turista estrangeiro nosso R$1.100 para ele fazer um voo de 1 hora para ir, 1 hora para voltar. R$1.100. Um trajeto desse. Aí o que aconteceu? O pessoal parou de usar a malha aérea da Trip, começou a fretar avião. Aí freta o avião de 12 lugares em geral, ou de 28, e é o que está conseguindo segurar aquele mercado. Agora, isso não acontece só ali, não. Certamente em outros interiores, você precisaria ter uma coordenação, né, mais elaborada com essas empresas para conseguir casar o horário e conseguir aumentar o fluxo. Porque eles estão perdendo dinheiro e a gente perde muito mais porque tem que pagar caro quando faz a viagem. Normalmente lá em Barcelos só tem a Trip quarta e domingo, acabou. E aí Santa Isabel também, onde bateu o recorde, é terça e sexta. Então é uma dificuldade muito grande. Na Nova Olinda, onde o Rubinho opera, não tem nada. É só aluguel, só fretamento. Entendeu? E sai caro, né? Não tem jeito, você vai... Tem um voo diário com 5 lugares. 5 lugares, de tarde e de manhã, né? Então esses gargalos que eu coloquei aqui foi justamente para dar uma noção de uma série de problemas que às vezes a pessoa chega, mas é caro pescar na Amazônia, assim, mas vai dar uma olhada como é que funciona lá. Você pesca 5, 6 vezes por ano, tem que aguentar o ano inteiro, aí você vai lá, você chega num rio, tem alguém dizendo que é dono do rio, bota uma arma lá, manda você embora, aí você tem que estar ou entrando nesse jogo também, ou então vai embora mesmo, gasta mais combustível, você tem que ir mais longe, e daí vamos vendo os problemas que vão acontecendo nesse tipo de operação. A gente fez aqui umas sugestões. Isso aqui é quase o seu acampamento, né? É um lugar muito bonito que tem ali no sul do estado, né? Aí foi aquilo que eu comentei, que seria interessante olhar a isenção fiscal para combustível, né? A capacitação, eu já vi aqui, como lá em Manaus também é a sede de Copa do Mundo, começaram a se fazer alguns movimentos aí de capacitação. Agora, específico para nosso mercado, tinha na época do PNDPA, mas ainda era muito tímido, né? O Ivan fazia assim, treinamento de ribeirinho, para virar guia de pesca e tal. Mas ainda é muito pouco, né? A gente tem que conseguir envolver Marinha, Ministério do Turismo, Sebrae, e nem curso de arraiz, ou no caso deles de marinheiros de convés, eles não fazem. Eu fui na capitania, acho que cortaram a verba total da Marinha, e eles pediram 15 cursos, o governo deu verba para 5. O curso anual não, era para ser 2 ou 3 por ano, só tem uma vez por ano para capacitar cozinheiro, fluvial, para capacitar contramestre e etc. Então não dá tempo de você capacitar as pessoas, né? Uma coisa que ele está brigando lá também é a destinação de áreas de proteção ambiental apenas para a prática do pesca e solte. No estado do Amazonas, nós já temos contato com a SDS, que é do estado, e a SDS se envolve conosco lá e já está dando posicionamento para pesca e solte em áreas de proteção ambiental. É possível que isso comece a ocorrer lá, seria uma jurisprudência boa para o resto do Brasil, você conseguir dizer assim, essa área é protegida, mas nós vamos fazer pesca e solte, a empresa tem que estar regularizada, vai pagar alguma coisa para o governo para aquilo e vai ser fiscalizada quanto aquilo. Então, quer dizer, como as áreas no estado do Amazonas, a maioria é parque de alguma coisa, quando não é área indígena, se continuar assim e a gente não puder pescar, a gente não vai poder pescar mais.
Porque assim, aqui é Parque Nacional daqui, Parque Nacional, Reserva Uaimiri, esse rio está fechado por causa de aconteceu isso, o outro também, aí vai acabar todos os barcos ficar no mesmo lugar, né? Então nós estamos tentando fazer isso. E já tem também algum movimento para pesca em área indígena também. O governo estuda junto com a Secretaria Indígena de começar a juntar o índio, ele se remunerar, ganhar dinheiro e permitir pesca e solte em área indígena, que é outro caminho muito interessante, né? Então ali a proteção total do cunaré como espécie símbolo do turismo de pesca, que é uma reivindicação que mal ou bem está sendo atendida só naquele trecho de Barcelos, mas que deveria ser esticada até para o resto do Brasil, né? Fazer só para pesca e solte. O reconhecimento da atividade como geradora de renda é uma coisa que aqui a gente já está conseguindo até, pelo menos a visibilidade do turismo de pesca está começando a aumentar. E a partir do momento que isso acontecer, você já começa a imaginar que o mercado de pesca seja um segmento do turismo que seja olhado e que dê realmente divisas para o Brasil. Então já é um ganho inicial, né? Eu coloquei ali embaixo, por exemplo, o RDS, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, e Acordo de Pesca. Isso é uma espécie de ordenamento. A função de acordo de pesca é dizer o que pode e o que não pode naquela área. A RDS do Atumã está funcionando, o peixe está começando a ganhar corpo de novo, está atraindo de novo as pessoas, em função de quê? De ordenamento. Então a gente precisa ampliar e conquistar mais vezes isso aí. Ali é uma falha que a gente também reclamou esse debate inteiro aqui, que são as pesquisas sobre as espécies de peixe, recensador de prestador de serviço que não tem, quantos leitos tem na pesca, nada disso a gente tem. E se a gente não tiver isso, fica difícil você querer fomentar o turismo de pesca, se você não sabe quantos podem vir, né? Qual é a época do ano daquele destino, qual é a época do ano do outro destino, que peixe que vai pegar aqui. O tucunaré, finalmente, ele morre ou não morre quando você solta ele? Assim, a gente tem tímidas pesquisas no Brasil que apontam, o tucunaré, se pegar 100, morre de 3 a 5, ou seja, 3 a 5% de morte da espécie no pesca e solte. Então, mas e os outros peixes? E a cachorra? E a piraíba? Ninguém sabe. É tudo assim, tem um campo assim vasto de pesquisa científica a fazer ainda, né? E obviamente isso custa caro, né? Alguém tem que pagar por isso, né? E até agora ninguém se dignou a pagar por isso, né, Michel? O investimento em piscicultura, a gente acha que tem a ver sim com o nosso segmento, porque se o Ministério da Pesca investir mais em piscicultura e tirar o ribeirinho do rio, é normal que ele vai parar de matar o peixe nativo. Ele vai passar a criar, ser um microempresário de produção de peixe. O estado do Amazonas já tem muito isso com pirarucu e tambaqui. Já está melhorando, mas esses dois peixes ainda não tiraram totalmente, somente na região do Rio Negro, o pescador do rio. Lá não tem esse tipo de incentivo, não existe. Existe mais perto de Manaus, ali nas Águas Brancas de Solimões, por ali. Enfim, ali aquele último dado ali é só aquela questão que eu comentei de a gente tentar vender mais tempo de pescaria, migrando os turistas, esses que vão, por exemplo, à Argentina atrás de Dourado, os que iam para o Pantanal, os que vão sofrer um pouco agora naquela região do Perispírito, tentar trazê-los para o Amazonas, justamente para tentar suprir essa carência de apenas 6 meses de operação, tentar esticar mais isso aí. Enfim, gente, é mais ou menos isso aqui. O Luiz já me chamou a atenção aqui no tempo, como a minha voz já vai acabar mesmo. Então é mais ou menos isso assim que a gente tem como assim, dificuldades e sugestões para o negócio da pesca, pelo menos no nosso segmento lá no Amazonas, tentar melhorar um pouquinho, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Ian.